Capítulo 2 das Finanças. Artigo 169. A despesa de pessoal ativo e inativo ficará sujeita aos limites estabelecidos na Lei Complementar, a que se refere o artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou a alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, inciso 1, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Artigo 170. O Poder Executivo publicará e enviará ao Legislativo até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 1º. Até 10 dias antes do encerramento do prazo de que trata este artigo, as autoridades nele referidas remeterão ao Poder Executivo as informações necessárias. Parágrafo 2º. Os poderes judiciário e legislativo, bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, publicarão seus relatórios nos termos deste artigo. Artigo 171. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, se lhes são entregues até o dia 20 de cada mês em duodécimos, na forma da Lei Complementar, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9 da Constituição Federal. Artigo 172. Os recursos financeiros provenientes da exploração de gás natural que couberem ao Estado por força do disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal serão aplicados preferencialmente na construção, desenvolvimento e manutenção do Sistema Estadual de Gás Canalizado. Artigo 173. São agentes financeiros do Tesouro Estadual, os hoje denominados Banco do Estado de São Paulo e Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Capítulo 3 dos Orçamentos. Artigo 174. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos correspondentes da Constituição Federal, inciso 1, o Plano Plurianual, inciso 2, as diretrizes orçamentárias, inciso 3, os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. Os planos e programas estaduais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual. Parágrafo 4º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá, inciso 1, o orçamento fiscal referente aos poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações, instituídas ou mantidas pelo poder público.
Inciso 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3. O orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. 4. O orçamento da verba necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes dos precatórios judiciais, apresentados até 1º de julho, a serem consignados diretamente ao Poder Judiciário, ressalvados os créditos de natureza alimentícia e as obrigações definidas em lei como de pequeno valor. Parágrafo 5. A matéria do projeto das leis a que se refere o caput deste artigo será organizada e compatibilizada em todos os seus aspectos setoriais e regionais pelo órgão central de planejamento do Estado. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7. Os orçamentos previstos no parágrafo 4º, itens 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais. Parágrafo 8. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Parágrafo 9. O governador enviará à Assembleia Legislativa 1. Até 15 de agosto do primeiro ano do mandato do governador eleito, o projeto de lei dispondo sobre o plano plurianual. 2. Até 30 de abril, anualmente, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 3. Até 30 de setembro de cada ano, o projeto de lei da proposta orçamentária para exercício subsequente. Artigo 175. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que indicam sobre a linha A, dotações para pessoal e seus encargos, a linha B, serviço da dívida, a linha C, transferências tributárias constitucionais para municípios. 3. Sejam relacionadas a linha A com correção de erros ou omissões, a linha B com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 3º. O governador poderá enviar mensagem ao Legislativo para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada na comissão competente a votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 4º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 5º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição
do projeto de lei orçamentária anual ficarão sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 6º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão de 0,3% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade do percentual a ser estabelecido será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 7º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previsto no parágrafo 6º deste artigo, inclusive custeio, será computada para fins de cumprimento no item 1, parágrafo único do artigo 222, vedada destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 8º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 6º deste artigo em montante de 0,3% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 9. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira, prevista no parágrafo 8 deste artigo, em montante estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 10. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal e estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 8 deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção na limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.